Você sabia que Hollywood não só te acolhe? Ela também pode te expulsar se você não seguir suas regras. Já vimos muitos atores de sucesso caírem no esquecimento da noite para o dia, muitas vezes por razões que todos acham que entendem. Mas há sempre um lado mais sombrio sobre o qual raramente ouvimos. Hoje, vamos falar sobre 30 atores que foram colocados na lista negra de Hollywood e as verdadeiras razões por trás disso. Shia LaBeouf. Ele ganhou impulso cedo, passando de um regular do Disney Channel a um protagonista de sucesso no cinema. Suas performances energéticas cativaram tanto diretores quanto o público, mas o comportamento fora das câmeras perturbou sua carreira. Envolvimentos com a lei relacionados ao álcool começaram a levantar preocupações, culminando em brigas amplamente divulgadas. Um incidente em Savannah, Geórgia, envolveu ele lançando insultos racistas e ofensivos contra policiais. Este padrão de má conduta, combinado com um processo abusivo movido por uma ex-parceira, corroeu grande parte da confiança da indústria nele. Os executivos de Hollywood o viam como imprevisível e controverso demais para garantir produções tranquilas. Ele também foi retirado de um projeto de alto perfil devido a relatos de interações ruins no set, o que aumentou a percepção de que ele se tornara mais problemático do que valia a pena. Embora tenha mostrado momentos de renascimento profissional ao se envolver em filmes independentes e peças de arte performática, grandes estúdios parecem hesitar em se alinhar com ele. As batalhas legais em curso e suas próprias admissões de conduta errática fortalecem o consenso de que ele é persona non grata em muitos setores da indústria. Mesmo quando tenta um retorno, o estigma de ações anteriores continua a ofuscar seu talento, deixando uma dúvida significativa sobre uma reintegração completa em Hollywood. Josh Trank. Ele surgiu como um cineasta promissor após Chronicle, uma visão inventiva do gênero de super-heróis que impressionou críticos e o público. Os estúdios esperavam que ele trouxesse perspectivas novas para franquias existentes. No entanto, a produção do seu reboot de Quarteto Fantástico revelou comportamentos problemáticos nos bastidores. Relatórios circularam de tensão com o elenco, isolamento da equipe de produção e uma relutância geral em colaborar. Também surgiram alegações de que ele causou grandes danos a uma casa alugada durante as filmagens, custando dinheiro extra ao estúdio. À medida que a notícia se espalhou, foi criada a impressão de que ele era instável sob pressão, comprometendo o sucesso de empreendimentos de grande orçamento. Esses rumores prejudicaram tanto a sua imagem profissional que ele perdeu a chance de dirigir um filme independente de Star Wars, um papel que a maioria dos diretores em ascensão valorizaria. Os esforços para se reerguer, como dirigir o Capone, falharam em gerar muito interesse ou sucesso de bilheteria. Muitos observadores da indústria acreditam que os estúdios o colocaram discretamente em uma lista de não contratação, vendo sua imprevisibilidade como um risco que supera suas conquistas anteriores. Embora ele tenha um talento inegável, Hollywood normalmente exige consistência e confiabilidade. Então parece que sua trajetória de carreira, antes promissora, estagnou indefinidamente. Lloyd Bridges. Ele construiu sua reputação como um ator carismático, com uma habilidade impressionante para lidar tanto com papéis dramáticos quanto cômicos. Papéis. No entanto, durante a metade do século XX, Hollywood enfrentou um intenso escrutínio do Comitê de Atividades Anti-Americanas da Casa, que buscava descobrir supostas influências comunistas. Bridges foi ligado ao Actors Laboratory Theatre, uma organização que tinha a reputação de ter afiliações comunistas. Convocado para testemunhar, ele cooperou, mas ainda assim acabou na lista negra por um período, perdendo efetivamente o acesso a papéis principais em grandes projetos. Embora tenha eventualmente limpado seu nome, muitos consideram que essa inclusão inicial na lista negra foi um golpe quase fatal para sua carreira na época. Felizmente, ele conseguiu gradualmente reconstruir sua reputação, retornando em clássicos de comédia como Apertem os Cintos. O piloto sumiu e se reinventando para o público mais jovem. Se ele não tivesse conseguido superar o estigma da caça às bruxas, Hollywood poderia ter perdido um ator com verdadeira versatilidade e senso de timing cômico. Embora ele tenha conseguido um retorno, a experiência traumática de ser banido por razões políticas deixou uma marca duradoura. Hoje, sua história é frequentemente citada como um aviso de como pressões políticas podem marginalizar um artista, pelo menos temporariamente, independentemente de sua popularidade ou da viabilidade comercial que trazem para os projetos. Thora Birch. Ela se estabeleceu cedo como uma talentosa estrela mirim com atuações memoráveis em Hocus Pocus e, posteriormente, em produções premiadas como American Beauty. Apesar de demonstrar talento real, sua filmografia tornou-se escassa após o início dos anos 2000. Muito da culpa recai sobre seu pai, que agia como seu gerente e supostamente criava ambientes hostis no set, ao exigir observar cenas íntimas e entrar em conflito com diretores. Esse padrão de envolvimento excessivo teria levado a rescisões abruptas, fazendo com que os estúdios,
cautelosos em contratá-la. Com os boatos sobre desentendimentos nos bastidores, os produtores achavam mais simples evitá-la do que arriscar complicações potenciais. Isso a deixou, em grande parte, com projetos independentes de baixo orçamento que ofereciam pouca visibilidade. Embora ela nunca tenha recebido uma proibição oficial da indústria, muitos acreditam que o comportamento de seu pai efetivamente a excluiu de papéis importantes. Ela eventualmente se afastou de oportunidades de atuação de alto perfil, concentrando-se em produções de menor escala para manter uma carreira menos volátil. Apesar de tentativas ocasionais de ressurgimento, incluindo aparições na televisão, os danos à reputação continuam a ser um obstáculo. O resultado é uma trajetória estagnada, que exemplifica como fatores fora das câmeras, especialmente questões de gestão, podem ofuscar o talento de um ator e restringir promissoras oportunidades. Isaiah Washington. Ele ganhou reconhecimento substancial na televisão em rede por um papel principal em um drama médico de sucesso, parecendo estar pronto para uma presença ampliada no cinema. No entanto, conflitos com colegas de elenco supostamente escalaram a um ponto em que insultos homofóbicos foram usados durante uma altercação. Esse comportamento provocou uma reação imediata e levou a uma ampla cobertura, retratando-o como não profissional e volátil. A equipe de produção e os executivos da rede decidiram que sua presença contínua era insustentável, liberando-o, em última instância, de seu contrato. Uma vez que essa notícia se tornou pública, os responsáveis pelas decisões em cinema e televisão tomaram nota, concluindo que seus problemas fora das câmeras representavam um risco significativo. Embora ele tenha se desculpado posteriormente, o dano à sua reputação já era extenso. Sendo rotulado como problemático, os grandes estúdios, em grande parte, o ignoraram para papéis que antes pareciam bem ao seu alcance. Embora tenha conseguido papéis menores e aparições ocasionais como convidado após a controvérsia, o burburinho que ele havia conquistado durante seu sucesso inicial praticamente evaporou. Insiders da indústria acreditam que o estigma permanece, afetando as escolhas de elenco e limitando o acesso a projetos de alto perfil. Desde então, ele discutiu sentir-se na lista negra, apontando para um sistema que pode ser implacável uma vez que a reputação de um ator entra em território negativo, independentemente das conquistas anteriores. CeeLo Green. Ele se estabeleceu como um cantor de topo das paradas e uma personalidade de reality show, ganhando reconhecimento por sua voz soulful e personalidade distinta. No entanto, problemas legais ofuscaram sua carreira musical quando ele enfrentou acusações de drogar uma mulher sem o consentimento dela. Embora ele tenha evitado sanções severas, o escândalo prejudicou sua posição profissional. Seus comentários imprudentes nas redes sociais sobre consentimento e responsabilidade legal pioraram a situação, levando ao cancelamento de seu programa de reality quase imediatamente. Patrocinadores e redes se distanciaram, considerando arriscado demais associar-se a ele enquanto as acusações permaneciam frescas na mente do público. Embora ainda apareça ocasionalmente em shows de talentos e continue a produzir música, o volume de ofertas de destaque diminuiu significativamente. Alguns da indústria apontam para o desconforto público contínuo em torno do seu caso e os desabafos nas redes sociais, dizendo que ele continua sendo persona não grata para muitas marcas tradicionais. Embora não esteja sob uma proibição oficial, a queda na demanda por seus serviços e o cancelamento abrupto de grandes eventos apontam para uma lista negra não oficial. Ele continua a lançar material, mas as associações negativas persistem, limitando seu alcance potencial e tornando mais difíceis as colaborações importantes. Lena Horne. Ela foi uma vocalista e artista inovadora numa época em que as oportunidades para artistas negros eram limitadas. Ela entrou no cinema através da Metro-Goldwyn-Mayer e cativou o público com seu talento vocal. No entanto, nos anos 1950, ela se viu efetivamente removida da indústria principal, após ser rotulada como simpatizante comunista. As suas ligações a certas organizações foram vistas com suspeita, e ela foi denunciada durante o auge do Pânico Vermelho, onde afiliações políticas podiam rapidamente destruir uma carreira. Como resultado, os principais estúdios e produtores evitavam dar-lhe papéis, deixando-a com poucas oportunidades no cinema. Mesmo assim, ela permaneceu ativa através de apresentações em boates e sessões de gravação, traçando um caminho de sucesso no entretenimento ao vivo. Esses locais a acolheram, focando em seu talento ao invés de supostas ligações políticas. Com o tempo, a era das listas negras diminuiu, e ela recuperou algum espaço na televisão e em especiais de música. Mas muitos historiadores apontam esse período como um exemplo marcante de como a histeria política privou a indústria cinematográfica de talentos diversos e dinâmicos. Embora ela eventualmente tenha retornado, os papéis perdidos e o ímpeto provaram o poder danoso da lista negra, especialmente quando alimentada por medos de influências comunistas. Michael Richards. Ele alcançou a fama como uma estrela querida de sitcom,
ganhando elogios por seu timing cômico. Ainda assim, uma noite fatídica em um clube de comédia deteriorou irreparavelmente sua imagem pública. Tensões com um grupo na plateia escalaram e ele desabafou com uma enxurrada de comentários racistas, todos gravados e rapidamente divulgados. Condenação imediata seguiu-se, ofuscando anos de sucesso na televisão. Apesar de pedir desculpas publicamente e expressar remorso, o estigma desse incidente tornou-o uma contratação de alto risco para novos projetos. Redes de televisão e estúdios de cinema queriam evitar a controvérsia inevitável que sua presença poderia provocar. Embora ele ocasionalmente ressurgisse para aparições especiais ou empreitadas televisivas de curta duração, os conhecedores da indústria geralmente acreditavam que o público não havia perdoado ou esquecido. Mais tarde, ele expressou profundo arrependimento e descreveu-se como lutando para seguir em frente. Mesmo assim, o mundo da comédia e o entretenimento mainstream seguiram em frente. As oportunidades em especiais de televisão ou reuniões não se materializaram na mesma escala de antes, e ele se afastou dos papéis principais em Hollywood. Sua situação serve como um alerta sobre como um único descontrole pode prejudicar irreversivelmente uma persona pública, tornando uma figura outrora amada essencialmente intocável nos principais círculos de entretenimento. Jim Caviezel. Ele possuía a aparência clássica de protagonista e uma sólida habilidade de atuação, recebendo elogios por vários papéis iniciais. Mas, após interpretar Jesus em um épico bíblico controverso, a direção de sua carreira mudou, drasticamente. Embora amplamente elogiado por sua dedicação, a representação de violência gráfica no filme e os supostos temas antissemitas afastaram muitos em Hollywood. Alguns membros da indústria acreditam que a recepção polarizadora do filme e a imprensa negativa em torno dele tornaram Caviezel uma escolha pouco atraente para futuros projetos mainstream. Sua defesa de causas religiosas e sociais específicas o distanciou ainda mais de certos produtores que preferiam menos divisivos figuras. Ele manteve que aceitou as consequências conscientemente, acreditando que a mensagem do filme superava os riscos para a carreira. Com o tempo, ele encontrou trabalho em projetos menores baseados na fé, consolidando sua reputação nesse nicho, mas perdendo acesso a papéis de maior orçamento e mais diversos. Muitos sentem que os estúdios o colocaram na lista negra de forma discreta, porque os executivos o percebem como alguém que provoca reações fortes, o que pode representar desafios de marketing. Embora não esteja oficialmente banido, sua trajetória pós-filme destaca como convicções morais ou religiosas podem entrar em conflito com as expectativas convencionais de Hollywood. Ele continua a trabalhar, mas em grande parte fora dos holofotes que pareceu destinado a dominar. Megan Fox. Ela ascendeu ao estrelato praticamente da noite para o dia, em grande parte graças a uma grande franquia de ação e ficção científica. Sua aparência marcante e apelo chamaram muita atenção, mas logo se viu em terreno instável após criticar abertamente seu diretor. Ao compará-lo a um infame ditador histórico, ela cruzou uma linha com um cineasta conhecido por superproduções de grande orçamento. Embora as razões exatas para sua remoção abrupta do próximo filme continuem em discussão, muitos supõem que seus comentários e confrontos públicos contribuíram bastante. Alguns também culpam a objetificação dela pela mídia de entretenimento, o que tornou cada comentário mais inflamado. Apesar das consequências negativas, ela conseguiu papéis subsequentes, embora não com a frequência ou exposição consistentes típicas de uma estrela de primeira linha. O incidente destacou o risco de criticar figuras poderosas em uma indústria onde a lealdade e o silêncio são frequentemente recompensados. Embora nunca tenha enfrentado uma proibição formal, o impulso de sua carreira diminuiu significativamente. Somente nos últimos anos, em meio à evolução das atitudes sociais sobre o tratamento no local de trabalho e a imagem corporal, ela tem gradualmente encontrado seu caminho de volta para papéis mais proeminentes. Papéis. Ainda assim, o efeito duradouro daquela briga de alto perfil mostra como alguém pode ser facilmente marginalizado por um círculo poderoso que espera uma lealdade inabalável. Cooperação. Katherine Heigl. Ela aproveitou o sucesso inicial em um drama médico para conseguir papéis em filmes que destacaram seus talentos cômicos. No entanto, a percepção da indústria mudou depois que ela criticou publicamente um grande projeto de comédia que contribuiu significativamente para sua ascensão. Ao chamar o filme de sexista, ela se colocou em desacordo com produtores influentes. Relatos de que ela era difícil no set e seletiva sobre quais prêmios aceitaria mancharam ainda mais sua reputação. Os tabloides alimentaram histórias sobre seu rótulo de difícil, levando produtores e diretores a se perguntarem se colaborar com ela valia as possíveis dores de cabeça. Com o tempo, os papéis tornaram-se escassos, à medida que os estúdios preferiam parcerias sem complicações. Embora nunca tenha sido formalmente barrada, ela se viu de fora observando muitos projetos de destaque. Ela tem trabalhado constantemente em dramas de televisão e séries de streaming, mas a trajetória que antes era inevitável rumo ao topo de Hollywood estagnou. Em entrevistas, ela expressou arrependimento sobre como os comentários passados foram percebidos,
apesar das tentativas de reabilitação de imagem, a narrativa de difícil de trabalhar permanece um obstáculo. Pessoas de dentro do meio sentem que ela pode ter sido discretamente colocada em uma lista negra por se desviar das regras não ditas de lealdade ao estúdio. Ela continua a avançar com novos trabalhos, mas essa ruptura momentânea deixou uma marca indelével em sua carreira. Kathy Griffin. Ela cultivou uma reputação por humor provocativo, envolvendo-se em controvérsias como parte de sua marca. No entanto, uma façanha de destaque envolvendo uma foto com um adereço de cabeça decapitada, que se assemelhava a uma figura política, excedeu o limite do público. A indignação se espalhou rapidamente, levando as emissoras a cancelar suas datas de turnê ao vivo e patrocinadores a romperem relações. Ela perdeu seu trabalho de apresentadora na véspera de Ano Novo, uma importante aparição anual na televisão. Alguns talk shows também se recusaram a convidá-la, presumivelmente para evitar reações negativas. Embora não fosse um decreto oficial de Hollywood, os cancelamentos abruptos equivaleram a um efetivo lista negra. Esforços para se desculpar fizeram pouco para reparar os danos imediatos, já que muitos críticos consideraram o ato indefensável. Ela defendeu seu estilo de comédia, mas reconheceu o impacto negativo em sua subsistência. Com o tempo, alguns apoiadores se uniram a ela, chamando isso de uma questão de liberdade de expressão. No entanto, a resposta do mainstream permaneceu majoritariamente crítica. A história dela ilustra como mesmo uma figura conhecida por desafiar limites pode ultrapassar uma linha que desencadeia severas repercussões profissionais. Embora ela continue a se apresentar em locais menores e ocasionalmente apareça em plataformas de nicho, a escala de suas oportunidades anteriores não retornou. A indústria, em geral, parece relutante em arriscar nova controvérsia com ela. Tippi Hedren. Ela foi descoberta por um diretor lendário e escalada para um suspense que se tornou um clássico. Inicialmente, a parceria parecia mutuamente benéfica, com o diretor a orientando de perto. No entanto, ela revelou mais tarde anos de avanços indesejados e controle manipulador nos bastidores. Após rejeitá-lo consistentemente, ela alega que ele usou sua substancial influência para limitar suas oportunidades de carreira. Enquanto estava sob contrato, ela não foi escalada para outros projetos que poderiam ter demonstrado seu alcance, efetivamente marginalizando-a. Mesmo após o período do contrato, os efeitos duradouros de suas críticas persistiram. Diretores de elenco hesitavam em contratar alguém cujo mentor poderoso que virou adversário poderia retaliar. Como resultado, ela perdeu papéis que poderiam ter elevado sua posição em Hollywood. Embora ela continuasse trabalhando em produções menores, a promessa de se tornar uma grande estrela do mainstream desvaneceu-se. Sua situação destacou como a vingança de uma única figura influente pode desviar a trajetória de alguém. Eventualmente, ela falou abertamente, mas o dano à sua carreira já estava em grande parte causado. A história permanece como um conto de advertência sobre o desequilíbrio de poder e as consequências de rejeitar as exigências de uma figura de alto perfil em uma indústria frequentemente conhecida por sua proteção e redes profissionais fechadas. James Woods. Ele é conhecido por seus personagens espirituosos e forte presença na tela, mas suas opiniões fora da tela o colocaram em desacordo com uma indústria predominantemente de tendência liberal. Seu apoio vocal à política conservadora, incluindo críticas a figuras democratas de destaque, atraiu a ira de segmentos de Hollywood que frequentemente valorizam perspectivas mais de esquerda. Ele afirmou abertamente nas redes sociais que acreditava ter sido colocado na lista negra por causa de suas opiniões, citando uma queda notável nos convites para audições e nas ofertas de projetos após se tornar particularmente franco. Muitos na indústria negam uma lista negra explícita, mas é amplamente reconhecido que alinhar-se com posições políticas impopulares pode limitar as oportunidades de trabalho em um campo onde as crenças pessoais frequentemente se cruzam com as oportunidades profissionais. Apesar de seu talento e experiência, ele encontrou cada vez menos papéis importantes, optando por projetos menores e filmes independentes. Observadores sugerem que os estúdios reconheceram o potencial de críticas negativas por empregar um ator que busca controvérsia com comentários políticos e, assim, se distanciaram discretamente. Embora ele permaneça firme em suas convicções, o visível declínio em papéis principais sugere que sua posição política de fato contribuiu para sua presença diminuída, marcando-o efetivamente como alguém muito divisivo para muitas produções contemporâneas de cinema e TV. Mel Gibson. Ele já foi um dos atores mais lucrativos de Hollywood, elogiado por dirigir e atuar em sucessos de bilheteria. No entanto, uma prisão por dirigir embriagado em 2006 levou a uma enxurrada de comentários antissemitas, lançando-o em uma crise de imagem pública da qual poucos grandes astros se recuperam. Essas declarações, juntamente com revelações subsequentes de linguagem abusiva e explosões gravadas, fizeram com que estúdios e fãs se distanciassem. Ele tentou se redimir, mas a gravidade de seus comentários fez com que patrocinadores, coestrelas e profissionais da indústria ficassem cautelosos em se associar a ele.
Embora nunca tenha sido formalmente banido, o efeito inibidor foi notável. Os papéis principais desapareceram e as atribuições de direção de alto perfil diminuíram. Eventualmente, produtores independentes menores apostaram nele, mas seu apelo universal nas bilheterias parecia irrevogavelmente manchado. Um retorno parcial aconteceu quando ele dirigiu um filme de guerra que recebeu aclamação da crítica, sugerindo algum nível de disposição de Hollywood para se reconciliar. Ainda assim, o apoio a ele continua fraturado. Muitos continuam hesitantes em endossá-lo completamente, citando comportamentos passados como incompatíveis com os valores atuais da indústria. Embora ele continue a encontrar oportunidades ocasionais, o fluxo antes consistente de projetos de alto nível é muito menos certo, destacando como controvérsias sérias podem permanentemente sombrear uma carreira que de outra forma seria ilustre. O.J. Simpson. Ele foi um carismático herói esportivo que se tornou ator e apareceu em famosos comedias. No entanto, tudo mudou quando ele se tornou a figura central em um dos julgamentos de assassinato mais divulgados na história dos Estados Unidos. Embora o júri o tenha absolvido, um grande segmento do público acreditava que ele era culpado, e essa percepção persistiu muito além do tribunal. Os estúdios de Hollywood relutavam em arriscar a intensa reação negativa que provavelmente seguiria qualquer projeto em que ele se envolvesse. A natureza do crime, brutal e pessoal, tornava socialmente inaceitável considerá-lo para novos papéis, efetivamente congelando-o. Não foi necessário um decreto formal. O sentimento negativo avassalador do público foi suficiente para garantir que nenhum produtor mainstream se arriscaria. Ocasionalmente surgiram entrevistas e projetos no estilo reality TV, mas nenhum ganhou força devido ao desprezo generalizado ainda associado ao seu nome. Problemas legais posteriores, incluindo um caso de roubo que o levou à prisão, solidificaram ainda mais seu status de pária. Mesmo após sua liberação, os produtores de cinema e televisão mostraram zero interesse em destacá-lo. Seu caminho promissor no entretenimento desapareceu, completamente ofuscado pela controvérsia em torno do julgamento e pelo consenso público subsequente, que simplesmente não perdoaria ou esqueceria. Dalton Trumbo. Ele foi um roteirista prolífico, cujos trabalhos atraíram tanto elogios da crítica quanto sucesso comercial. Então, nos primeiros dias da Guerra Fria, ele foi chamado para testemunhar sobre supostas ligações comunistas. Ao recusar responder a perguntas sobre suas afiliações políticas, ele acabou numa lista negra formal de Hollywood. Por um tempo, nenhum grande estúdio daria crédito a ele, embora ele continuasse a escrever em segredo, fornecendo roteiros sob pseudônimos ou creditados a outras pessoas. Notavelmente, 2 desses projetos secretos ganharam Oscars de melhor roteiro, mesmo que seu nome permanecesse oculto. O sigilo tornou-se quase impossível de sustentar, enquanto ele escrevia sucesso após sucesso, sem reconhecimento público. Eventualmente, o subterfúgio veio à tona, e os profissionais da indústria reconheceram que o escritor exilado ainda estava produzindo trabalhos de qualidade. Com o tempo, o clima em Hollywood mudou e ele recuperou o reconhecimento oficial, mas somente após anos de exílio profissional e tempo de prisão por desacato ao Congresso. Sua história destaca como o medo político pode levar a bloqueios generalizados na indústria, e ainda assim, como o talento determinado pode encontrar maneiras de continuar trabalhando. Permanece um episódio definidor de quão rígidas e destrutivas eram as políticas de lista negra durante a era de sentimento anticomunista exacerbado. Harvey Weinstein. Ele já exerceu uma influência imensa como um dos principais produtores de cinema, tendo creditado o lançamento de inúmeras carreiras e moldado campanhas para o Oscar. No entanto, revelações em 2017 expuseram décadas de alegado comportamento impróprio envolvendo múltiplas mulheres. Uma enxurrada de acusações lançou uma dura luz sobre um ambiente que permitiu que seu comportamento abusivo continuasse sem controle. Como consequência imediata, sua empresa de produção cortou relações e organizações profissionais se distanciaram. Colaboradores de alto perfil, antes gratos pelo apoio dele, o denunciaram publicamente. As alegações alimentaram o movimento mais amplo, na Me Too, levando mais sobreviventes a se manifestarem contra outras figuras poderosas. A queda de Weinstein foi rápida, honrarias da indústria foram revogadas, e ele enfrentou acusações criminais. Eventualmente, condenações chegaram, resultando em uma sentença de prisão substancial. Ele se tornou um emblema de advertência das falhas sistêmicas no entretenimento, mostrando como um único indivíduo podia intimidar e silenciar vítimas por anos. Embora tecnicamente não esteja na lista negra no sentido tradicional, ele foi permanentemente expulso dos círculos respeitáveis, com qualquer referência a ele ou às suas conquistas passadas sendo ofuscada pela gravidade das acusações. Nenhum estúdio aceitaria colaborar com ele novamente, efetivamente encerrando seu outrora dominante papel em Hollywood e marcando-o como um pária no futuro previsível. Charlie Chaplin.
Ele foi um pioneiro indiscutível do cinema mudo, globalmente adorado por sua icônica persona cômica. Apesar de seu status, ou talvez por causa dele, ele se tornou um alvo durante a histeria anticomunista que varreu os Estados Unidos no meio do século. Suas opiniões políticas francas, que alguns viam como simpáticas a ideologias de esquerda, alarmaram as autoridades. Quando ele viajou para o exterior para uma estreia de filme, o Procurador-Geral dos Estados Unidos revogou sua permissão de reentrada, efetivamente impedindo-o de voltar ao país, e por extensão, a indústria cinematográfica do mesmo. Muitos consideraram esse ato como motivado politicamente. A proibição o transformou em um símbolo de abuso de poder do governo, mas também funcionou na prática como uma lista negra de Hollywood em si. Sem acesso físico a Los Angeles e seus estúdios, ele não podia mais produzir ou estrelar seus filmes característicos da mesma forma. Estabeleceu-se na Europa, ocasionalmente fazendo novos projetos, mas a era de seu domínio avassalador em Hollywood já havia terminado. Embora não tenha perdido sua fama global, perdeu a ligação direta com o público americano por anos. Eventualmente, mudanças de atitudes permitiram que ele reentrasse brevemente nos Estados Unidos, mas o dano já estava feito. Sua experiência demonstrou como a política externa poderia remodelar a carreira até das estrelas mais famosas. Bill Cosby. Ele já foi reverenciado como um comediante inovador e estrela de uma sitcom saudável que reformulou a representação da vida familiar na televisão. O sentimento público mudou quando dezenas de mulheres o acusaram de delitos que remontam a várias décadas. Cada nova acusação arrastou ainda mais sua reputação para baixo, e um julgamento criminal acabou resultando na sua condenação, embora isso tenha sido posteriormente anulado por questões processuais. Durante o auge das acusações, emissoras removeram reprises de seu programa e patrocinadores cortaram laços. Faculdades revogaram graus honorários, simbolizando a queda dramática de um homem que uma vez defendeu a educação e os valores morais. Figuras de Hollywood se distanciaram rapidamente. Nenhuma empresa queria ser associada ao escândalo. Mesmo após questões legais o liberarem, o dano à sua reputação se mostrou permanente. Ele permanece fora de favor em todos os cantos do entretenimento mainstream, sem nenhum estúdio ou agente expressando disposição para facilitar um retorno. O clamor público continua forte, e o tipo de aceitação ampla que ele desfrutou em anos anteriores parece impossível. Embora não seja rotulado como uma lista negra oficial, o resultado é o mesmo. Efetivamente, nenhuma entidade importante arriscará colaborar com ele, deixando-o com quase nenhum caminho para restabelecer uma presença midiática outrora imponente. Amanda Bynes. Ela foi uma estrela infantil que fez uma transição tranquila para comédias adolescentes, tornando-se uma escolha recorrente para papéis leves. As coisas mudaram drasticamente quando uma série de comportamentos erráticos, problemas legais e preocupações com a saúde mental ofuscaram seus talentos cômicos. Ela foi presa em várias ocasiões por infrações que vão desde delitos de trânsito até suposto uso de substâncias. Postagens nas redes sociais também revelaram declarações preocupantes sobre outras celebridades, alimentando a percepção de que ela havia se tornado instável. Estúdios e emissoras viram essas manchetes e temeram que escalá-la em novos projetos seria arriscado demais, já que os custos com seguros e os atrasos na produção muitas vezes aumentam quando a confiabilidade de um ator está em questão. Nenhuma proibição formal a baniu de Hollywood, mas os problemas acumulados efetivamente secaram as ofertas. Em meio a tratamento de saúde mental e uma vida mais privada, ela expressou esperanças de voltar a atuar. No entanto, a constante oferta de papéis cômicos desapareceu, deixando seu futuro incerto. Especialistas da indústria observam que a confiança é primordial. Produtores precisam de garantias de que um artista pode lidar com as exigências das filmagens. Até que ela prove ser uma presença consistente e positiva no set, a barreira permanece. Nesse meio tempo, ela permanece em um hiato prolongado. E muitos assumem que ela está discretamente na lista negra. Kevin Spacey. Ele tinha a reputação de ser um artista camaleônico, dominar papéis que lhe renderam múltiplos prêmios. Sua queda começou quando outros atores e membros da equipe o acusaram de má conduta perturbadora. Alegações de assédio sexual e agressão que remontam a anos surgiram, e várias estavam ligadas ao seu tempo em uma notável companhia de teatro. A indignação resultante levou a rápidas respostas corporativas. Ele foi removido de uma série de destaque em streaming que estrelava e substituído em um filme quase concluído. Embora ele tenha negado muitas alegações, os danos foram imediatos e severos. Os produtores consideraram a reação pública e a maioria julgou qualquer associação com ele inaceitável. Acusações retrospectivas foram escrutinadas. Algumas instituições se distanciaram, removendo referências às suas honrarias passadas. Embora alguns casos legais tenham sido dispensados ou considerados insuficientes, o estigma permanece e os grandes estúdios ainda evitam. Ele tentou um retorno através de vídeos online em projetos europeus menos conhecidos,
Mas os guardiões do mainstream não mostram sinais de permitir seu retorno. A percepção geral é que ele se tornou um alto responsabilidade para as equipes de marketing que antecipam a rejeição do público se ele estiver envolvido. Efetivamente, na lista negra, sua carreira permanece em limbo, fornecendo um exemplo clássico de quão rapidamente a posição de um ator pode desmoronar após alegações sérias. Roseanne Barr. Ela alcançou a fama através de uma sitcom que se tornou um marco cultural, elogiada por seu retrato honesto da vida de uma família da classe trabalhadora. No entanto, suas declarações problemáticas nas redes sociais, especificamente tweets que muitos consideraram racistas, levou a uma queda drástica e rápida. A emissora ressuscitou seu popular programa décadas depois, mas a postagem ofensiva imediatamente desencadeou a decisão de cancelar o reboot e removê-la da franquia. As consequências foram imediatas, com membros do elenco condenando as declarações e a comunidade do entretenimento amplamente criticando seu comportamento. Embora Barr tenha se desculpado, alegando que suas palavras foram mal interpretadas ou ligadas à medicação, o dano estava feito. Ela se tornou uma figura polarizadora quase da noite para o dia, deixando os produtores sem escolha a não ser distanciar-se. O cancelamento encerrou o que poderia ter sido um retorno de longo prazo, e ela tem lutado para encontrar novas oportunidades desde então. Os executivos da indústria provavelmente a veem como arriscada demais, temendo novas controvérsias que possam ofuscar o conteúdo de qualquer projeto. O sentimento público permanece dividido, mas a maioria dos meios de comunicação tradicionais prefere não se envolver com o tipo de reação que o envolvimento dela poderia causar. Efetivamente, ela está do lado de fora, desligada das mesmas redes e casas de produção que antes a celebravam como uma estrela inovadora da televisão. Randy Quaid. Ele era um ator de personagens reconhecido, aparecendo em grandes sucessos de bilheteria e recebendo elogios por papéis tanto cômicos quanto dramáticos. Com o tempo, uma série de envolvimentos legais bizarros, incluindo alegações de contas de hotel não pagas, ocupação em uma casa de hóspedes e reivindicações de uma suposta conspiração de Hollywood Star Whackers, o tornou uma figura constante em tabloides. Esses incidentes levaram a várias prisões, mandados de detenção e uma eventual fuga para o Canadá, onde ele buscou status de refugiado. O comportamento errático levantou dúvidas sobre sua confiabilidade no set, ofuscando o talento que ele uma vez demonstrou. As empresas de produção preferem o mínimo de interrupção, e a vida pessoal de Quaid parecia prometer o oposto. Embora não esteja formalmente na lista negra, a combinação de publicidade negativa e problemas legais em andamento efetivamente o tornou intocável. Os estúdios hesitaram diante das potenciais complicações de assegurá-lo ou lidar com dramas imprevisíveis fora do set. Apesar das menções ocasionais de um retorno, as ofertas nunca se materializaram e o ator permanece amplamente ausente do cinema ou televisão mainstream. Os insiders observam que batalhas legais repetidas tornam quase impossível para ele assegurar o apoio profissional e o financiamento necessários para significativos papéis. Seja autoexilado ou inadvertidamente forçado a sair, sua carreira outrora estável parece irreparavelmente desviada pelo turbilhão de controvérsias e disputas judiciais. Lisa Bonet. Ela surgiu como uma presença memorável em uma sitcom familiar, mais tarde expandindo-se para papéis que revelaram escolhas mais ousadas. Especulação sobre uma lista negra surgiu quando ela se envolveu em projetos que conflitavam com a imagem saudável ligada ao seu programa de sucesso. Desentendimentos criativos com figuras influentes também contribuíram para afastá-la da televisão convencional. Embora nenhum banimento oficial tenha sido imposto, parecia que as oportunidades para papéis maiores diminuíram. Muitos produtores ou a evitavam para manterem-se em boas relações com personalidades poderosas, ou se sentiam desconfortáveis com sua mudança em direção a conteúdos mais adultos. Essa ruptura deixou-a principalmente com filmes independentes e participações especiais, privando-a da trajetória de carreira mainstream que muitos esperavam para ela. O sussurro das fofocas de Hollywood perpetuou ainda mais a noção de que ela era considerada difícil ou incompatível com certas produções para a família. Ao longo do tempo, ela manteve um caminho mais discreto, focando em projetos de menor escala e paixão. Os fãs valorizam muito seu trabalho, mas a indústria oferece principalmente oportunidades limitadas, possivelmente ligadas às suas controvérsias anteriores. Apesar de seu talento, ela nunca recuperou totalmente o sucesso de alto perfil que inicialmente desfrutou, sugerindo que uma lista negra informal pode ter sido suficiente para mantê-la fora das listas dos principais estúdios e redes. Stacey Dash. Ela se destacou em uma clássica comédia adolescente, tornando-se um nome conhecido por seu papel encantador. Nos anos seguintes, entretanto, suas opiniões conservadoras francas em programas de entrevistas e redes sociais geraram uma controvérsia significativa. Ela criticou celebridades que promoviam causas liberais e fez declarações provocativas sobre raça e política, alienando uma parte substancial de sua base de fãs. As redes acharam seu comentário divisivo,
o que poderia desencorajar anunciantes e complicar decisões de elenco. Eventualmente, seus segmentos em uma grande rede de notícias terminaram, e ofertas para filmes e os papéis na televisão tornaram-se cada vez mais escassos. Embora ela não tenha sido formalmente colocada em uma lista negra, era amplamente percebido que sua imagem pública limitava o apelo comercial. Produtores preocupavam-se com possíveis reações negativas de audiências que discordavam de sua posição política. A indústria do entretenimento geralmente tende a ser progressista, então seu ativismo conservador a colocou em desacordo com muitos tomadores de decisão influentes. Embora ela ocasionalmente apareça em projetos de menor escala, sua visibilidade no mainstream despencou. A sensação geral é que a estagnação de sua carreira está fortemente relacionada ao seu perfil público divisivo. Ela comentou sobre ser silenciada, mas poucos em Hollywood parecem prontos para defender seu retorno, ressaltando como comentários públicos polarizadores podem descarrilar um caminho que, de outra forma, seria estável. Monique. Ela alcançou um ponto alto profissional ao ganhar um premiado prestigiado por um papel dramático arrepiante que mostrou seu considerável talento para a atuação. No entanto, após isso, ela afirmou que pessoas da indústria queriam que ela promovesse o filme mais vigorosamente, um pedido que ela via como trabalho não remunerado. Ela criticou publicamente figuras poderosas, alegando que impediram sua habilidade de garantir futuras oportunidades. Isso levou a tensões com produtores proeminentes e magnatas da mídia, que diziam ter influência sobre elencos e a aprovação de projetos. Apesar de seu talento e prêmios, ela lutou para conseguir papéis condizentes com sua habilidade, alimentando a suspeita de uma lista negra não oficial. Anos se passaram sem as ofertas de destaque que se poderia esperar de uma vencedora do Oscar, conferindo credibilidade às suas alegações de retaliação sistêmica. Ocasionalmente, projetos surgiam, mas nunca com a presença consistente no mainstream que ela antes desfrutava. Mais tarde, ela tornou sua luta pública, nomeando indivíduos influentes que responsabilizou pelo estancamento de sua carreira, o que gerou debate sobre dinâmicas de poder em Hollywood. Muitos acreditam que sua franqueza continua a afastar os grandes estúdios, que geralmente evitam personalidades contenciosas. Enquanto ela permanece uma artista talentosa, suas disputas contínuas parecem confirmar que ela ainda está à margem de Hollywood. Corey Feldman. Ele foi um prolífico ator mirim nos anos 80, reconhecido por papéis que continuam a ser ícones da cultura pop. Ainda assim, ele afirmou repetidamente que figuras poderosas na indústria do entretenimento tiveram comportamentos inadequados com ele e outros jovens artistas. Ao longo dos anos, ele tentou expor esse suposto problema sistêmico, mas encontrou pouco apoio do público em geral. Os executivos do estúdio aparentemente o consideram um risco devido a essas alegações francas, temendo que ele possa causar complicações legais ou mais controvérsias. Como resultado, ele encontrou obstáculos significativos para conseguir atuações, trabalho. Papéis para o Corey Feldman adulto tornaram-se escassos, e muitos sugeriram que suas revelações levaram a um informal, lista negra. Ele permaneceu um pouco ativo em filmes menores e televisão de realidade, mas os grandes estúdios mantiveram distância. As campanhas públicas de arrecadação de fundos de Feldman e os esforços para produzir documentários sobre o assunto falharam em sua maioria em ganhar força com grandes distribuidores. Ele acredita que uma cultura de silêncio dentro de Hollywood o impede de receber o apoio necessário para abordar a suposta má conduta. Os apoiadores dizem que sua marginalização ilustra como críticas abertas a pessoas influentes podem efetivamente acabar com as perspectivas de um artista no mainstream. Independentemente da verdade por trás de suas afirmações, o declínio de sua carreira diz muito sobre a estrutura de poder, frequentemente fechada de Hollywood. Brendan Fraser. Ele era um protagonista em aventuras e comédias de grande sucesso, celebrado tanto por sua fisicalidade quanto por um charme de homem comum. No entanto, sua carreira sofreu uma queda significativa no final, anos 2000. Mais tarde, ele sugeriu que uma razão poderia envolver um suposto avanço indesejado por parte de uma figura de alto escalão de Hollywood. Depois de se manifestar, Fraser afirmou que raramente era convidado para o círculo de elite e observou menos convites para testes de elenco de grande papéis. Sussurros da indústria apontavam suas alegações como um possível fator para o desaparecimento de seu nome de projetos de destaque. Outros problemas, como lesões sofridas ao realizar acrobacias, também afetaram sua aptidão para papéis em filmes de ação de grande orçamento. Ainda assim, ele afirmou que a falta de oportunidades de alto perfil foi em parte resultado de ter sido banido por falar contra um indivíduo poderoso. Por anos, ele lutou para conseguir papéis que correspondessem ao calibre de seus sucessos anteriores. Apenas recentemente, ele experimentou um renascimento com atuações aclamadas pela crítica, sugerindo que os tempos e atitudes podem estar mudando. Mas o longo período de ofertas mínimas no mainstream permanece como um testemunho de como falar contra uma figura bem conectada pode minar carreira.
Embora ele nunca tenha recebido uma proibição oficial, seu desaparecimento abrupto sugeria o talento de Hollywood para virar as costas discretamente para aqueles percebidos como encrenqueiros. Mira Sorvino. Ela ganhou um prêmio da Academia no início de sua carreira, sinalizando um futuro de potencial ilimitado. No entanto, posteriormente, mais tarde revelações sobre má conduta de um produtor poderoso revelaram que Sorvino pode ter sido alvo de rejeição após recusar suas supostas investidas. Diretores admitiram que foram pressionados a recusá-la para papéis principais, explicando por que ela desapareceu inexplicavelmente de grandes filmes. Projetos. Seu currículo mostra um declínio acentuado em aparições de alto perfil após alcançar aclamação no Oscar, o que muitos atribuíram à sabotagem por um influente guardião que guardava rancores. Embora não tenha sido publicamente rotulada como banida, ela efetivamente perdeu acesso ao tipo de papéis de grande orçamento e prestígio que seu talento merecia. Anos depois, o movimento Me Too corroborou suas alegações anteriores, com outras figuras da indústria reconhecendo que ouviram rumores que os alertavam especificamente a não contratá-la. A história de Sorvino destaca como facilmente a carreira de um ator pode ser prejudicada por um único indivíduo que detém um poder significativo. Embora ela tenha encontrado alguns papéis em produções independentes e na televisão, as oportunidades de ouro, que tipicamente seguem uma vitória no Oscar, nunca se materializaram totalmente. Só em anos mais recentes, os produtores começaram a acolhê-la novamente. Mas o dano à sua trajetória permanece como prova clara de uma lista negra não oficial em Hollywood.